Pense nas vezes em que você desejou fazer algo, mas deixou de fazer porque se sentiu paralisado. Um desejo de mudar alguma situação que não estava legal na sua vida, uma vontade de expressar seus sentimentos, ou até mesmo um sonho de viajar, sei lá, para um lugar distante. Pois é, o medo nesse contexto não é apenas uma reação natural, mas uma ferramenta que aprisiona a mente, né? Ele nos mantém pequenos, retendo o nosso poder pessoal e nos impede de realizar os nossos sonhos, de correr riscos, nos impede de experimentar o prazer de viver plenamente. Olá, muito boa noite a todos que sintonizam os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta, e estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa noite, Eliane. Boa noite, Edgar. Boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar o programa de hoje falando com você, especialmente com você que está nos ouvindo ou nos assistindo pela primeira vez, informando que esse programa é um programa especial, né? Nosso horário não é esse, o nosso horário é todos os sábados ao 12h30. Então o meu convite é o seguinte: acompanhe o programa até o final. Se você gostar do que está ouvindo, comece a acompanhar a gente também todo sábado, 12h30. Ou, se você preferir, acompanhe o nosso conteúdo no YouTube. O nosso canal é o BIM91, BIM91. Procura lá no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Repetindo, se você quiser acompanhar a gente pelo YouTube, acessa lá, BIM91, tá bom? E hoje a gente vai conversar com você sobre um sentimento que é muito comum, natural, aliás, em todos nós, mas que tem uma particularidade. Ao mesmo tempo que ele é bom, ele também é ruim. Ao mesmo tempo que ele ajuda, ele também atrapalha. E pode atrapalhar num nível restritivo das nossas atividades do dia a dia. Portanto, ao mesmo tempo que ele é essencial, ele também é um afeto que nos traz sofrimento, porque nos faz parar de viver a vida que todos nós merecemos viver. Esse sentimento pode fazer a gente paralisar, fazer a gente estagnar na nossa evolução. Além disso, esse sentimento traz aliados, traz aliados, porque ele nunca vem sozinho. Ele faz com que a gente baixe os nossos padrões energéticos e, consequentemente, nos faz sintonizar com frequências de baixa vibração, que nos tiram, ou melhor, são frequências que bloqueiam a nossa verdadeira consciência. A consciência que a gente fala aqui no nosso canal, no nosso programa, é a consciência do nosso verdadeiro eu, né? Do nosso espírito, a consciência do nosso eu superior, conectada com a consciência do Criador, com o todo. Pois é, estamos falando do medo, gente. Pois é. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca deixou de fazer uma escolha por causa do medo? Você já deixou de seguir um sonho, já deixou de ir a algum lugar, ou mesmo deixou de se relacionar com alguém por causa do medo? Ou ainda, alguns escolhem viver, né, na dor, no sofrimento, por exemplo, vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, por medo, né? Pode ser o medo de romper o relacionamento, o medo de perder algo que existe de bom, embora o relacionamento seja tóxico, ele pode trazer algo que é bom, e aí fica o medo de perder essa parte boa da relação. Enfim, como o medo nos limita e como nós podemos compreendê-lo e transformá-lo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas afinal, Eliane, o que é o medo? O medo é um companheiro constante na nossa jornada, seja como espírito, seja como humano. Ele é, ao mesmo tempo, um instinto de proteção e preservação e um grande sabotador, gente. Olha, um grande sabotador dos nossos sonhos, da nossa consciência maior. Mas além dos medos inatos, como o medo de animais perigosos, medo da morte,
medo de perigos iminentes, existem os medos condicionados. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. E o que seriam esses medos, né, condicionados? Então vamos lá. Se uma pessoa tem uma experiência traumática, como por exemplo uma pessoa que foi mordida por um cão, essa pessoa pode desenvolver, pode passar a ter medo de cães de forma geral. Essa pessoa pode passar a viver com bloqueios ali, toda vez que ela vê, ela entra em pânico quando vê um cachorro, né? Quando vê um cão. Mesmo que ela esteja diante de um cãozinho ali manso, inofensivo, ela vai ter medo. Porque existe o quê? Existe uma memória traumática. E esse tipo de aprendizado é uma extensão do mecanismo protetor do medo, ajudando a evitar situações semelhantes no futuro. O medo, dessa forma, se torna um bloqueio quando a pessoa acredita, né, que como ela viveu uma situação traumática, todas as outras situações parecidas com, né, serão igualmente traumáticas. E não é bem assim que funciona, não é? Mas em que pese o medo ter um papel essencial na preservação da vida, ele pode se tornar excessivo ou desregulado, como disse a Eliane, e atrapalhar muito a nossa evolução, tanto na nossa experiência aqui na matéria, quanto na nossa trajetória como espíritos. Quando isso acontece, o medo começa a limitar a vida, porque ele surge mesmo na ausência de um perigo real. Por exemplo, o medo de falar em público, ou o medo de fracassar em um projeto. Ele pode impedir alguém de crescer profissionalmente. Né? E são medos muito comuns, né? Muito comuns. Né? Quando o medo se torna intenso demais, que chega ao ponto de restringir as atividades do dia a dia e a impactar a vida, ele atingiu o seu grau máximo e se tornou patológico. E quando isso acontece, para poder diferenciar o medo natural do medo patológico, criou-se uma terminologia própria. Todo mundo conhece. A fobia. A fobia, que é um transtorno de ansiedade, causa enorme sofrimento em bilhões de pessoas ao redor do mundo. É isso mesmo, gente. Vocês não estão ouvindo errado. São bilhões de pessoas. Segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, cerca de 20% da população mundial tem fobia. Então, nesses casos, esse mecanismo protetor que no passado garantiu a nossa sobrevivência, agora está acabando com a vida das pessoas e ele precisa ser compreendido e tratado. Ah, mas como é que eu posso tratar uma fobia? Bom, a ferramenta mais poderosa para tratar qualquer tipo de fobia pode ser fobia de inseto, de andar de avião, de lugar fechado, de altura, de falar em público, de agulha, de cachorro, de gato. Bom, qualquer tipo de fobia. A melhor ferramenta que existe é a hipnoterapia. Em poucas sessões, esse problema desaparece completamente. O tratamento é tão eficaz que pode inclusive ser feito à distância. Então, por favor, se esse é o seu caso, se você tem algum tipo de fobia, não prolongue o seu sofrimento. De fato, a hipnoterapia é muito eficaz e efetiva, né, na cura de fobias. Mas tem uma outra questão a analisar com relação ao medo, né? Para além da função instintiva, há um entendimento espiritual e filosófico mais profundo sobre esse sentimento, que interpreta o medo como um implante de bloqueio. É isso mesmo, gente, um implante de bloqueio no despertar da consciência espiritual. Mas o que isso significa, né? Bom, imagine o medo como uma espécie de barreira energética invisível ou mental que se instala em nossa psique e que limita o nosso poder de escolha, a nossa evolução espiritual e a nossa capacidade de manifestar nosso verdadeiro potencial. Pois é, o medo nesse caso pode ser um mecanismo inserido. Olha só que interessante. Pode ser um mecanismo inserido ou por forças externas, como por exemplo, crenças que adotamos desde a nossa infância, crenças que instaladas pela sociedade, pela cultura,
pelos meios de comunicação, governos, religiões e por aí vai, né? São tantas outras. E forças também internas, como a do nosso próprio espírito, resultado de vidas passadas. E o propósito desse medo é manter as pessoas em um estado de estagnação e bloqueio, inconscientes da verdade, afastando as pessoas cada vez mais para longe da sua verdadeira consciência, da sua verdadeira essência. Então, como um implante, o medo pode ter raízes profundas, gente, ancoradas em traumas de infância, de crenças coletivas ou experiências passadas que ainda não foram curadas, seja nessa vida ou em alguma encarnação anterior. Pois é, o medo nesse contexto não é apenas uma reação natural, mas uma ferramenta que aprisiona a mente, né? Sim. Ele nos mantém pequenos, retendo o nosso poder pessoal e nos impede de realizar os nossos sonhos, de correr riscos, nos impede de experimentar o prazer de viver plenamente. Essa sensação de limitação nos leva a um ciclo de autossabotagem, em que muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que realmente queremos e merecemos, convencidos de que o desconhecido é sempre uma enorme ameaça. Pois é. Pense nas vezes em que você desejou fazer algo, mas deixou de fazer porque se sentiu paralisado. Um desejo de mudar alguma situação que não estava legal na sua vida, uma vontade de expressar seus sentimentos, ou até mesmo um sonho de viajar, sei lá, para um lugar distante. E aí o medo chegou e sussurrou, né? Isso não vai dar certo, isso é perigoso, você não vai conseguir, isso é demais para você. Olha só, gente, você pode se machucar, as pessoas vão te julgar, enfim, né? É como se uma força invisível estivesse sempre sussurrando, né, ali no seu ouvido, mensagens de limitação, reforçando a ideia de que é mais seguro permanecer no lugar onde você está, né? Pois esse lugar já é conhecido, esse lugar é mais confortável. Então, para que se arriscar, né? E mesmo que isso signifique a estagnação da sua alma, a estagnação da sua consciência, mesmo assim, esse medo vai te tirar, né, aquilo que você tem de maior aí, que é o seu poder, o poder de fazer escolhas. Te tirou aquilo que você tem de mais sagrado, gente, que é o seu livre-arbítrio. Então, para se libertar desse implante de medo, é essencial reconhecê-lo, sim, reconhecê-lo, e trabalhar para desinstalá-lo. Isso exige um mergulho profundo em nossas sombras, em nossas crenças. A prática da autoobservação e a prática da coragem são ferramentas poderosas para você sair deste lugar de limitação. E a coragem aqui, gente, é importante que se diga, não significa ausência de medo, mas sim a decisão consciente de não ser governado mais por ele. Esse é o desafio, né? Sim. Ter a consciência de que o medo está ali, está presente, existe, influi sobre nós, mas mesmo assim a gente não vai dar ouvidos a ele, né? Isso não é uma coisa simples, né? É muito comum e até é esperado que esse olhar para as nossas sombras, esse reformular de crenças tenha que ser acompanhado por um terapeuta, né? Tem que ser acompanhado por um profissional especializado em saúde mental. E nesse caso, a psicanálise sistêmica é uma ferramenta excepcional para ajudar nesse processo, né? É muito importante que durante esse processo a gente esteja amparado por alguém que domine, né, os assuntos da mente. Isso é fundamental. É muito comum durante esse processo as pessoas se depararem com registros subconscientes com as quais elas ainda não estão prontas para lidar. São E aí, quando traumas, né? chega Exato. ali, nesse ponto, acontece um bloqueio, acontece uma trava, e muitas pessoas, por conta própria, não dão conta de resolver isso, né?
Por isso que é importante a figura de um profissional, a figura, por exemplo, de um psicanalista. É muito importante nessa hora. Pois é. Na filosofia, os estoicos falavam sobre a importância de distinguir entre aquilo que podemos controlar e o que está fora do nosso controle. Sêneca, um dos grandes representantes do estoicismo, dizia que sofremos mais na imaginação, olha só, gente, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não é curioso pensar que muitas vezes o medo está mais no terreno das nossas fantasias? A gente tem medo porque fantasiamos e alucinamos uma situação imaginária, trágica, fracassada, enfim, né? O medo, gente, ele se nutre do futuro, né? Do que ainda não aconteceu, essa é a verdade. Quantas vezes nós tivemos medo de coisas que nunca aconteceram, né? Quantas vezes a gente projetou um cenário terrível lá na frente Geralmente é assim. e na hora a gente vai ver, É. putz, era só isso, né? Para que eu sofri tanto? Mas mesmo sabendo disso, da próxima vez a gente projeta um cenário, né, terrível de novo, Trágico né? novamente, né? Então, se você observar os seus medos, você vai perceber que eles estão sempre no amanhã, sempre no futuro. Na maioria das vezes, eles não são de situações concretas ali, reais, iminentes, né? E em um mundo onde os perigos reais são menos frequentes, o nosso cérebro às vezes reage de forma exagerada, né? Então, a pergunta que a gente tem sempre que se fazer é a seguinte: até que ponto estamos condicionados a reagir com o medo e as ameaças que não existem ou que não existem mais? Pergunta interessante, né? Até que ponto estamos condicionados a reagir com medo a ameaças que não existem mais? Porque, diferente dos animais que usam, né, os seus instintos de sobrevivência, a partir do qual eles vão ou lutar ou fugir dos seus predadores, mas a partir do momento que eles percebem que não estão mais em perigo, eles relaxam. Nós, né, ao contrário, vivemos 24 horas com a tensão do medo. E esta tensão libera adrenalina no nosso organismo. Libera adrenalina de forma constante. E aí depois a gente não sabe por que a gente está ansioso, depressivo, né, com todo tipo de transtorno emocional que você possa imaginar. Pois é. O medo, gente, é uma ilusão. Algo que nos desconecta de nossa essência e nos faz parar. É isso mesmo. O medo é uma prisão. Osho dizia que o medo surge quando nós nos separamos da nossa natureza verdadeira, que é amor, certeza e paz. Quando temos a certeza de que em tudo existe a perfeição divina, que tudo o que acontece segue o fluxo natural do universo e que não há nada a temer, nesse caso o medo deixa de existir. Ele desaparece completamente. Eu costumo dizer que se você está presente com você mesmo e conectado com o seu eu superior, conectado com o todo, você nunca vai estar no lugar errado, na hora errada. Sabe aquela coisa que a gente fala, né? Aconteceu tal coisa que eu estava no lugar errado, na hora errada. Se você tem essa consciência, você nunca vai estar nesse lugar. Porque você sempre vai escolher aquilo que será contribuição para você e para todos. Essa é a sua verdadeira proteção. A conexão com a sua centelha divina e com o Criador. Isso é expansão de consciência, né? E quando a gente eleva o nosso entendimento da vida para esse lugar, a gente percebe que o medo pode ser uma oportunidade de crescimento no fim. Uma bússola que indica a direção que você deve seguir. Você já ouviu aquela ideia de que por trás do medo está o nosso maior potencial? Exatamente. Aquilo que você mais teme, gente, acredite, é ali que está o seu maior potencial. Se tem alguma coisa que você tem muito medo, investiga aquele lugar. Ali tem coisa boa para você. Invista que ali é o seu caminho. Outro ponto importante é olhar para o medo com compaixão, né? Muitas vezes o medo surge de feridas antigas e a gente precisa ter um olhar acolhedor sobre ele. Muitas vezes tudo que o medo quer é ser ouvido, né? Ser curado. Por isso que é importante também
falar sobre os seus medos, sabe? Compartilhe com amigos, com um terapeuta, ou até escrever num diário faz muito bem. Isso pode te trazer clareza e diminuir o poder que o medo tem sobre você. Outra sugestão é toda vez que você sentir medo, repita mentalmente, ou se puder, né, fale em voz alta. Esse medo é uma ilusão. Ele não é real. Gente, acredita, isso tem muita força. Você pode falar, eu sou parte do Criador. Em tudo existe a perfeição divina e não há nada a temer. Jesus disse isso, né? Claramente, com todas as letras. Marcos registrou no capítulo 5, versículo 36 do Evangelho. Não tenhas medo, tenhas fé. É acreditar, né? É Acreditar. acreditar, como eu falei, nessa perfeição que está em tudo. Em tudo há uma perfeição divina. Tenha certeza disso. Então, por que temer, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que sempre me inspira, sabe? Me traz muita força. Que diz o seguinte, de autor desconhecido, tá? Essa frase, gente. Que a minha coragem seja maior que o meu medo. E que a minha força seja tão grande quanto a minha fé. Que é, né? É isso aí, é acreditar. Uma outra né? forma de falar o que Jesus falou. Exato, é acreditar, assim, não existe nada no mundo que possa ser digno, né, de ser temido, né, o seu potencial é grande, invista nisso, né, confia e vai. Queridos, que nós possamos, né, encarar nossos medos como grandes portais de acesso à nossa verdadeira consciência divina. Com medo ou sem medo, sigamos sempre em frente. Isso aí. Vai né? com medo, mas vai, com né? medo, Assim mas que diz vai. a frase. É isso aí, né? Querido Não ouvinte, desista. a gente vai estar aqui de novo amanhã, sabia? Nosso Amanhã, programa. 12h30, a gente está de volta. Se você quiser acompanhar a gente amanhã, você será muito bem-vindo aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Agora, se você quiser acompanhar o nosso conteúdo também nas redes sociais, segue a Eliane lá no Instagram, é o @ElianeBim. E o meu arroba é o @EdgarBim. E no YouTube, né? Pesquisa lá o BIM91 no YouTube. Você vai ver lá este programa e muitos outros programas, muitos Bastante outros conteúdo conteúdos. lá, gente, né? Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos, né? Compartilha, manda mensagem para comenta lá nos vídeos o que vocês acharam, o que vocês querem ouvir, né? Que sempre a gente coloca ali conteúdo para auxiliar você no seu dia a dia, né? Na sua jornada aí. E para expandir a consciência. Expandir a consciência, sempre, né? Muito bem. E se você quiser agendar ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos, seja com a psicanálise sistêmica, que é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de ressignificação de crenças, seja com a hipnoterapia, né, que é uma ferramenta poderosa, como nós falamos agora há pouco, para vários tipos de tratamento, inclusive para o tratamento do medo, da fobia. Para traumas, extremamente, né? extremamente eficaz, sim. né? Ou mesmo para marcar uma constelação sistêmica com a Eliane, que também é uma ferramenta poderosa para a gente ressignificar muita coisa no nosso sistema, né? Que influencia muito na nossa vida. Com certeza. Que são padrões, né? Que são padrões que a gente está... todos nós estamos condicionados a repeti-los, né? Exato. No caso da constelação, pode ser constelação com boneco, constelação presencial, tem várias modalidades, né? Para isso, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? O número da Eliane é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. E se você quiser falar comigo, mandar mensagem para mim, o meu WhatsApp é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Lembrando que esses números são apenas para mensagem, tá, gente? Não adianta telefonar que a gente não atende, só no WhatsApp, tá bom? Queridos, até sábado, amanhã, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Isso aí, queridos, gratidão pela audiência. Até amanhã, tá? Tenham todos uma linda, abençoada noite.